O quarto episódio começa com Garfield e Mimi atacando uns capangas do culto da bruxa e logo em seguida o pai de Reinhard ameaçando matar Felt na frente dele. Então Felt fala para Reinhard ficar tranquilo que isso é um papo furado. E vai pra cena de Subaru na reunião e lá foi dito dos restos mortais da bruxa e Wilhelm conta sobre uma pessoa da realeza que tinha o nome de Emeralda Lugnica, o mesmo nome do pecado da luxúria. Então eles recebem contato de Julius e o irmão de Mimi desesperados, pois sente que a sua irmã foi gravemente ferida. Então uma voz foi ecoando pela sala e a porta abriu. Quando a porta abriu, revelou Garfield com Mimi em seu colo pedindo desculpas por não ter conseguido salvá-la. Então na hora Félix começa a usar sua magia de cura nela, mas não adianta muito e as vozes voltam. Então Kiritaka, o herdeiro da fábrica, acorda e diz a todos que não podem perder tempo e que tem que salvar todos os reféns. Subaru então questiona Garfield sobre o que aconteceu exatamente com a Mimi e ele conta tudo com detalhes. Então eles partem para a missão e Subaru passa seu plano para todos da equipe e iniciam a luta contra os capangas do culto da bruxa. E a bispa da luxúria aparece para eles em forma de dragão e Subaru começa a falar um monte de coisas para ganhar tempo. Enquanto isso, Julius prepara seu ataque e consagra ele para lançar no dragão, mas não adiantou de nada, o dragão regenerou tudo que foi de dano para ele. Então toca o sino, que é o sinal para todos os bispos recuarem. Então continua a luta contra os capangas, mas Julius, Subaru e Crunch sobem no alto de uma torre e aparece o bispo do pecado, Gula Royalford, um dos gêmeos de Hybatenkaitos que deixou a Ren em coma até então. E que Subaru descobre isso e fica muito puto e acaba o episódio. Já no quinto episódio começa com Regulus perguntando a Emília se ela é virgem e ela pergunta o que é ser virgem. Então depois de um papinho meio paia, Regulus chama a esposa número 184 para trocar a Emília. E elas começam a conversar e depois vai pra cena de luta entre Subaru e o pecado da Gula. Mas Subaru e Crunch vão em frente enquanto Julius o enfrenta. Então eles dão de cara com um dragão atacando uma criança. E os dois salvam a criança e descobrem aonde está as outras pessoas que foram feitas de refém. Mas quando o Subaru abre a porta da sala, um bando de moscas gigante aparece lá e a criança começa a rir e se revela uma inimiga. Então ataca Crunch e luta com o Subaru. Depois ela se revela ser Capela Emeralda Lugnica, que tem o poder de se transformar em um dragão e em outras pessoas. Então ela se transforma na Emília e começa a falar coisas de amor e Subaru fica com medo e não consegue se mexer. Então foi atacado por ela e perde sua perna. Então Lugnica transforma Crunch em um dragão e vai pra cena onde a bispa do pecado da ira, Sirius, ataca Anastasia e Kiritaka. E os irmãos de Mimi entram na frente e Anastasia pede para eles segurar a barra por 2 minutos enquanto Anastasia vai procurar ajuda para defender a cidade. Então muda pra cena do pai de Reinhard está com a Felt e aparecem uns insetos e Felt se assusta. Então quando surge uma oportunidade, Reinhard ataca o próprio pai, assim desmaiando ele, e Otto aparece para revelar que os insetos vieram dele. Então eles começam a conversar e Felt manda Reinhard ir ajudar o Subaru. Então a cidade inteira começa a ser alagada. Lugnica comanda a Crunch em sua forma de dragão e joga Subaru na água para ele se afogar. Então acaba aí o episódio. Então o sexto episódio começa com Emília e a número 134 conversando sobre Regulus ser o bispo do culto da bruxa e depois fala de Subaru, que é seu cavaleiro, e vai pra cena dele sonhando sendo atacado. Então é acordado pela Priscila e pela Liliana. Então foi dito a ele da enchente e mostra sua perna, que está com sangue de dragão por conta de sua luta com Lugnica. Então Priscila leva Subaru, onde todos estão hipnotizados dentro de um esconderijo. Então depois de Liliana cantar uma canção, todos aplaudem ela e voltam ao normal e vai pra cena de Emília e Regulus. Então ele tenta matar a número 184 e Emília salva a vida dela. Então Emília começa a dar um sermão na 184 falando que casamento tem que ser amor, mas elas sempre viram o casamento como não necessariamente tendo amor. Então vai pra cena de Subaru correndo de um bicho feio e esquisito. Então ele tropeça
volta e Julius aparece salvando a vida dele. Então eles vão ao encontro de Felix e Wilhelm falando sobre Senhorita Crunch e vai para a cena de Emilia vendo um jeito de avisar a Subaru que ela está em uma das torres com Regulus e que a torre da frente é onde Lugnik está. Anastasia, Julius e Subaru estavam conversando sobre como vão fazer para salvar todos e vencer o culto da bruxa. E o episódio se encerra e aqui também acaba. Então, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Até a próxima. Fui, tchau, tchau.